Bom dia, vamos falar sobre crescimento populacional e a sua relação com a biomatemática. O sumário aqui apresenta todos os tópicos que vão ser abordados: relações ecológicas, método de quadrante, densidade populacional, fatores envolvidos, ciclo de vida, cálculo de crescimento populacional e exemplo aplicado. Eu vou falar sobre as relações ecológicas entre a taxa de crescimento populacional e a ecologia. O fator de crescimento populacional, R, significa o quão rápido a população muda ao longo do tempo. E essa mudança não é constante. E nem sempre a população está na sua capacidade máxima. E essa relação de crescimento populacional e população ao longo do tempo é muito necessária no estudo da ecologia, pois a partir desse fator de crescimento, nós podemos fazer estimativas populacionais sobre algum tipo de animal, fungo, planta, etc. Modelo de crescimento populacional e, mais importante, nós utilizamos esse fator de crescimento populacional no estudo de ecologia das populações. Quando a gente estuda a ecologia das populações, nós temos alguns fatores a se considerar. Os fatores de resistência ambiental, que são processos nos quais o ambiente se autorregula e tira do seu meio os animais que estão menos adaptados. Por esses meios, nós temos a predação, em qual um predador se alimenta da sua presa, retirando-a, assim, do meio ambiente e garantindo a sua sobrevivência. Parasitismo, que pode debilitar um animal que já está doente ou mais fraco. E o adensamento, no qual os animais mais adaptados ao seu ambiente conseguem os melhores lugares, o melhor território. E os mais fracos ou os menos adaptados são expulsos para, por exemplo, uma aranha em que as mais fracas ficam nas bordas das florestas e as mais fortes ficam nos meios, no meio, aonde elas têm mais acesso à proteção e ao alimento. De exemplo de parasitismo, nós temos diversos, como parasitas de intestino, que podem afetar gravemente a absorção de alguns animais do seu alimento. E predação, nós temos diversos exemplos, por exemplo, como leões que se alimentam de gazelas, essas coisas assim. Aí, em contrapartida aos fatores de resistência ambiental, nós temos os fatores de abertura ambiental, que é o potencial biótico. Potencial biótico, ele é representado pela capacidade de um animal de aumentar a sua população. Alguns animais têm um potencial biótico maior do que outros. Por exemplo, o coelho. O coelho ele tem um potencial biótico muito grande por conta do seu rápido maturamento sexual e porque ele tem várias ninhadas, vários filhotes a cada ninhada. Diferente de outros animais, como, por exemplo, o elefante ou a baleia, que tem poucos filhotes por ninhada, ou apenas um, e demandam muito, e criam esse filhote por muito tempo, demandando que esse filhote demanda muita energia e tempo. Como mencionado anteriormente, o conceito de população em ecologia pode ser caracterizado como um agrupamento de seres da mesma espécie, que têm altas chances de reprodução entre si. Apesar disso, uma mesma população pode apresentar diferenças relacionadas à reprodução e modo de vida. Em virtude disso, encontram-se problemas ao determinar os limites de uma população de acordo com o espaço e o tempo. Por isso, a continuação vamos analisar os diferentes métodos para medir e quantificar o conceito de população e o método utilizado num exemplo aplicado. O primeiro método é o método quadrante. O método quadrante é utilizado para seres imóveis ou pequenos e lentos. Ele consiste na demarcação de áreas de tamanhos iguais dentro de um hábitat. Os indivíduos em uma dada população podem estar organizados uniformemente, aleatoriamente ou em agrupamentos. Cada quadrante marca uma área, normalmente quadrada. Após determinar os quadrantes, os indivíduos são contados nos limites de cada um.
O número e o tamanho dos quadrantes dependem do tipo dos organismos que estão sendo estudados e outros fatores, como a densidade do organismo. Então, ele toma em conta três parâmetros: o número total da recaptura, o número de marcações da primeira captura e o número de marcações na recaptura, constituindo dessa maneira a fórmula que podemos ver aí. Seguinte, por favor. A densidade populacional. Agora, a densidade leva em consideração o número de indivíduos por unidade de área ou volume. Sendo assim, tem um monte de técnicas de amostragem que podem ser utilizadas para estudar uma parte da população. Uma das técnicas de amostragem utilizadas na ecologia para estimar o tamanho da população pode ser um método de captura e recaptura. Esse método envolve uma sequência de ações, que é a captura, que é a primeira amostragem, a marcação, a soltura e a recaptura, que conta como a segunda amostragem. Ele toma em conta três parâmetros que podemos observar aqui. M, o número de indivíduos marcados na primeira amostragem, ou seja, a captura. C, o número de indivíduos capturados na segunda amostragem. E R, o número de indivíduos com marcas na segunda amostragem, constituindo dessa forma essa fórmula que podemos ver aqui. Olá, irei falar sobre os fatores envolvidos. Pode passar, Marcele? Bom, os fatores envolvidos no crescimento populacional temos basicamente quatro, que nós vimos no ensino médio. Os dois primeiros são a natalidade e a mortalidade, que muitos já conhecem. A natalidade é basicamente o número de indivíduos que nascem em uma determinada população em um certo período de tempo. Já a mortalidade é o número de população que morre em uma determinada população em um certo período de tempo. Ambas estão relacionadas com o número total de indivíduos. Pode voltar, Marcelo, um pouco? E aí... Obrigado. E aí, o número de natalidade se dá pelo número de indivíduos nascidos sobre o número de total de indivíduos existentes naquela população. Como um exemplo, trazemos uma vila ou um bairro de uma determinada cidade onde tem 5.000 pessoas. Dessas 5.000 pessoas, em uma semana, nasceram 200 pessoas. Logo, a taxa de natalidade seria o número de indivíduos nascidos em uma semana, que foi 200, sobre o número total de indivíduos daquele bairro, que foi 5.000. Dividindo 200 por 5.000, teríamos que daria 0,004%. Ou seja, a taxa de natalidade daquela região, daquele bairro, é de 0,004. Já naquela mesma semana, naquele mesmo bairro com 5.000 pessoas, tivemos 50 mortes. Logo, dividiríamos 50 por 5.000, já que é o número de mortes 50, número de indivíduos 5.000, que daria 0,01%. Logo, naquela semana, naquele bairro, teve a taxa de mortalidade entre 0,01%. Pode passar, Marcele? As outras duas últimos fatores envolvidos no crescimento populacional é a imigração e a emigração. A imigração é basicamente positiva para o crescimento populacional, já que tem a chegada de indivíduos naquele determinado local. Já a imigração é negativa para o crescimento populacional, pois irá sair indivíduos daquele determinado local. Ok? Pode passar. O ciclo de vida. Iremos citar três conceitos no ciclo de vida. O primeiro conceito é a tabela de vida de corte fixa. Uma corte, ela compreende basicamente todos os indivíduos de uma população que nascem em um determinado período. A corte, ela pode ser utilizada para acompanhar o destino, taxa de sobrevivência de uma população até a morte do último indivíduo. E aí, durante esse período de análise, constamos a idade, a sobrevivência de indivíduos de uma determinada idade e o número de mortes de indivíduos daquela mesma idade.
Há a possibilidade de dividirmos o ciclo de vida de uma espécie em número de classes, de idade, estágio de vida ou em tamanho, mas a mais comum a ser utilizada é mesmo a de idade. Como, como vantagens do ciclo de vida, da tabela de vida, no caso, temos que podemos ter um maior registro de detalhes dos padrões de natalidade e mortalidade de uma determinada população, de uma determinada idade daquela população. Já a desvantagem, temos que o estágio do indivíduo nem sempre reflete a melhor medida biológica, já que nem sempre a gente vai ter uma determinada constância naquela idade daquele determinado indivíduo. Um dos exemplos que a gente pode citar é essa tabela de um determinado predador. É fictícia, tá? Não é real. Ah, os exemplos reais teremos futuramente. Ah, nessa tabela, a gente pode comparar o indivíduo de idade de 6 anos com o indivíduo de idade de 8 anos, onde com 6 anos temos 68 indivíduos, e desses 68 indivíduos, 64 morrem. Logo, a proporção da mortalidade dessa idade é de 0,94%. Então, temos uma alta taxa de mortalidade para este indivíduo. Já com 8 anos, temos que a cada 3 indivíduos vivos, os 3 morrem. Logo, há uma taxa de mortalidade de 100%, pois nenhum indivíduo ultrapassa esse de 8 anos. Nenhum roedor ultrapassa de 8 anos. Explicadinho, pode passar, Marcelo. Obrigado. E aí, vamos para a curva de sobrevivência, que ela permite que a história de vida de diferentes populações possa ser analisadas em 3 tipos. E aí, eu trouxe esses 3 tipos, exemplos de humanos, de pássaros e de árvores. O primeiro tipo é essa curvinha azul, onde a mortalidade está concentrada no final do período máximo da vida de um organismo. Este é o caso dos seres humanos e a maioria dos primatas, como os macacos. Estes deixam menos descendentes, porém fornecem mais cuidado parental para a garantia da sobrevivência. Logo, a gente tende a ter uma reprodução mais cuidadosa para que permitamos nossa descendência aqui na Terra. Já o tipo 2, essa linha vermelha, traçada ao meio, é representada por uma linha reta, que representa a taxa de mortalidade constante do nascimento até a idade máxima. Organismos com esses tipos de curva têm proles pequenas e fornecem cuidado parental significativo. Neste tipo de curva estão inclusos, por exemplo, as aves, como a gente trouxe aqui. O tipo 3, esse tipo verde aqui embaixo, essa curva verde aqui embaixo, desculpa, é representada pela taxa de mortalidade grande no período inicial, mas é possível observar uma taxa de sobrevivência muito maior posteriormente, que nesse caso os organismos que possuem uma prole muito grande, porém não oferecem cuidado parental. Não tem a importância de que mantenham as gerações futuras aqui na Terra. Quer dizer, tem a importância, mas não se preocupam tanto com isso. Como, por exemplo, os demais árvores, que mesmo no começo não resistindo muito a algumas, porém aquelas que resistem prevalecem uma eternidade. Ok? Pode passar, Marcele. Obrigado. E aí temos como um último conceito a dispersão e a migração. A dispersão, ela descreve a maneira como os indivíduos se afastam uns dos outros. Esses movimentos podem agregar indivíduos em uma população ou diluir a sua densidade. Existem 3 padrões que resultam esse movimento, que é a dispersão uniforme, a dispersão aleatória e a dispersão agregada. A dispersão uniforme são os indivíduos que estão distribuídos uniformemente, como fala o nome. Como, por exemplo, tem aquelas plantas, como o eucalipto, que secretam toxinas no solo para que não cresça nenhuma outra ao seu redor. E isso haverá um padrão de nascimento onde terá como é que eu posso falar? Uma distância fixa entre uma planta e a outra planta. Já a dispersão aleatória, os indivíduos não têm um padrão de nascimento. Elas estão distribuídas na natureza de qualquer forma, como, por exemplo, aquelas plantas que soltam
a pólen, as sementes, ah, pelo ar, e aí elas se dissipam pela natureza de forma aleatória. Temos pedaços aqui, um pedaço lá na China, outro pedaço lá na outra parte, e assim sucessivamente. Foi um exemplo geral da professor, não necessariamente específico. E a dispersão agregada, temos a dos indivíduos que vivem em grupos, como forma de proteção, como forma de alimento, como forma de reprodução, como forma de várias explicações. E como exemplo, temos os cardumes de peixes, que andam sempre em conjunto, logo cardumes, né? E também temos as manadas de elefantes, que entram sempre em conjunto, como forma de proteção, como forma de guia mesmo. E temos o conceito também de migração, que normalmente ocorre sempre em regiões com baixa quantidade de recursos para áreas onde estes estão mais abundantes, ou seja, ocorre de uma área com menos recursos para uma área com mais recursos, como por exemplo temos o movimento sazonal, que é a migração das aves, onde as aves partem de um lugar mais frio, onde os recursos acabam, para um lugar mais calorento, onde haverá mais recursos para ela, poderá ter mais benefícios de vida para ela. Já o movimento ocasional é o percurso feito para a busca de comida, como por exemplo, podemos citar um leão em uma savana, onde ele irá em busca de um alimento para ele, e aí esse percurso que ele faz até em busca da sua predação é chamado de movimento ocasional. Já o movimento definitivo é caracterizado por migração ou nomadismo, como nós mesmos da nossa espécie fazemos. Ok? Obrigado. Bom dia. Dando continuidade, iremos abordar agora o cálculo do crescimento populacional. A taxa de crescimento populacional significa o quão rápido a população muda ao longo do tempo. Ter um crescimento populacional positivo significa que a população está crescendo, enquanto que, se for negativo, significa que esta população ela está decrescendo. Os dois fatores principais que afetam o crescimento populacional são a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Mas a taxa de imigração e a taxa de emigração também vai influenciar esse crescimento populacional. A fórmula justamente vai levar em conta todos esses fatores e vai ser definida da seguinte forma: a taxa de crescimento populacional é igual a taxa de natalidade mais a taxa de imigração menos a taxa de mortalidade mais a taxa de emigração. Pode passar, por favor. De forma exemplificada, temos aqui que em uma determinada espécie, cuja população é de 5.000 indivíduos, durante um período de um ano, por exemplo, houve um registro de 200 nascimentos e 50 mortes. E também que 100 indivíduos imigraram e 75 emigraram. Considerando o número total da população, temos que, como já foi explicado anteriormente, por exemplo, a taxa de natalidade e tantas outras taxas, ela pega o número, por exemplo, do registro e divide pelo número total da população. Aí nós vamos ter que a taxa de natalidade desse exemplo é 0,04, de imigração 0,02, de mortalidade 0,01 e de emigração 0,015. Substituindo na fórmula os valores, nós vamos ter que a taxa de crescimento populacional ela vai dar 0,035. Multiplicando por 100, nós vamos ter que a taxa de crescimento populacional dessa espécie, da população dessa espécie, deu 3,5% nesse período de registro. Pode passar. O cálculo da estimativa populacional, iremos abordar agora. Todos os pesquisadores, eles estudam populações e possuem todos os pesquisadores que estudam populações, eles possuem o interesse de conhecer o número de indivíduos dessa determinada população. Mas nem sempre é possível realizar uma contagem direta e exata dessa população. Então, foram desenvolvidos alguns métodos para estimar o tamanho
dessa população. E um dos métodos mais conhecidos é o de marcação e recaptura. Uma das técnicas de marcação e recaptura é o índice de Likon-Petersen, que ele se baseia no seguinte princípio. Em uma população de tamanho N, uma amostra N1 de indivíduos é capturada, marcada e solta nesse primeiro tempo. Em um momento posterior, o tempo 2, uma segunda amostra de tamanho N2 é capturada e é verificada que M2 foram recapturados. Simplificando a fórmula, nós vamos ter que N é igual a N1 vezes N2 sobre M2. Pode passar. Antes, claro, esse método ele só pode ser aplicado quando, primeiro, a probabilidade de captura ela é igual para todos os indivíduos de uma população. Segundo, as marcações não afetam os organismos. Ou seja, no que diz respeito à sua sobrevivência após essa marcação e nem a probabilidade de uma segunda captura, que é utilizada também. Terceiro, as populações devem ser relativamente fechadas. Ou seja, durante as estimativas não deverão existir movimentos migratórios significativos, tão significativos. Quarto, o número de nascimentos e mortes deve ser baixo durante o estudo. Quinto, os indivíduos marcados devem distribuir-se homogeneamente na população. Por isso que o tempo entre a amostra 1 e a amostra 2 ele deve ser de forma bem, vamos dizer, porque assim espera-se que os indivíduos marcados eles se misturem, se distribuem e assim tenha uma boa estimativa daquela população. E sexto, que o número de recapturas, ou seja, na segunda amostra, ele deve ser elevado, ele deve ser maior que a da primeira, que é justamente também para que se tenha uma boa estimativa da população. Agora, com um exemplo, nesse exemplo nós vamos estimar a população de peixes de uma determinada espécie em um lago. Perdão. Inicialmente foram capturados, marcados e soltos 100 peixes. Vai ser N1, que é justamente essa primeira amostra. Após o período de tempo, foram capturados 120 peixes. Olha aí, percebam que na segunda amostra vai ser justamente maior. E percebeu-se que 50 foram recapturados. Então, substituindo na fórmula, nós vamos ter que o número estimado da população é 100 vezes 120, dividido por 50, vai dar aproximadamente 240 peixes. Bom, eu vou apresentar um pouco sobre o exemplo aplicado do nosso tema. Passa, por favor. Bom, no ano de 2018, era estimado que a população brasileira fosse em torno de 208,5 milhões de pessoas. Já no ano de 2019, era estimado que a população fosse 210,1 milhão de pessoas, ou seja, um acréscimo de 1,6 milhão de pessoas, ali em média. No total, no ano de 2019, nasceram cerca de 2,888 milhões de pessoas, onde, em contrapartida, cerca de 1.314 de pessoas vieram a óbito. Logo, o balanço entre natalidade e mortalidade, que já foi apresentado aqui no trabalho, ficaria em torno de 1.576 novos integrantes, onde a diferença na quantidade total para o acréscimo de 1,6 milhões de pessoas seria o saldo entre pessoas que migraram para fora do país e que pessoas que emigraram para dentro do país. Lembrando que 2019 teve uma quantidade bem considerável, que foram das pessoas venezuelanas, que teve toda a crise na Venezuela, e pediram refúgio dentro do Brasil, onde algumas pessoas conseguiram o registro como cidadão brasileiro. Ou seja, completando assim o acréscimo de 1,6 milhão de pessoas da população brasileira no ano de 2019.